Você já se sentiu completamente sem saída? Como se os recursos tivessem acabado e a única coisa que restasse fosse esperar pelo pior. O que você faria se, no momento mais crítico da sua vida, Deus pedisse que entregasse o pouco que tem? Agora imagine uma mãe viúva, sem nada além de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Seu plano? Preparar uma última refeição para ela e seu filho, antes que a fome os levasse. Mas de repente, um profeta aparece e faz um pedido surpreendente. O que essa mulher fará diante desse dilema? Hoje vamos mergulhar na incrível história de Elias e a viúva de Sarepta, o milagre da provisão. Um relato emocionante sobre fé em meio à crise, onde Deus prova nossa confiança quando tudo parece perdido. Mas antes de continuar, já imaginou estar preso injustamente e ainda assim louvar a Deus? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Se você quer entender como a fé pode transformar qualquer situação, recomendo assistir a essa história aqui no canal. Agora, se você gosta de conteúdos como esse, inscreva-se no Mistérios do Senhor. Aqui, toda semana, trazemos histórias inspiradoras da Bíblia que fortalecem a fé e nos ensinam lições preciosas para a vida. Agora, conhecer essa viúva e entender como Deus estava agindo, mesmo quando tudo parecia perdido. O sol castigava a terra ressequida. Sarepta, uma cidade gentia nos domínios de Sidom, também sofria os efeitos da seca implacável que assolava a região. O vento quente levantava poeira pelas ruas estreitas, e os habitantes olhavam para o céu sem nuvens, esperando por uma chuva que não vinha. No meio dessa crise, uma mulher caminhava lentamente até os ocultos da cidade. Suas vestes eram gastas e seus passos eram pesados pela exaustão. Ela segurava algumas lenhas secas nas mãos. Seu olhar carregava preocupação e angústia. Era uma viúva vivendo sozinha com seu filho pequeno. Enquanto colhia os gravetos, um homem se aproximou. Seu semblante era sério, sua veste longa trazia consigo a poeira do deserto, e seus olhos demonstravam firmeza. Era Elias, o profeta do Deus de Israel. Ele havia caminhado por muitos quilômetros, seguindo a ordem do Senhor. O ribeiro de Querite, onde se refugiava, havia secado, e Deus o enviado até aquela viúva. Mas como poderia uma mulher pobre sustentá-lo em tempos de escassez? Mulher, por favor, traga-me um pouco de água em uma vasilha, pediu Elias, sua voz firme, mas cortês. A viúva ergueu o rosto, surpresa com o pedido. A água era um bem precioso, mas mesmo assim fez menção de buscá-la. Antes que ela se afastasse, Elias acrescentou: "E por favor, traga-me também um pedaço de pão." A mulher parou, seu olhar se encheu de tristeza. Ela se virou para ele com um suspiro profundo e respondeu: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão. Tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estava recolhendo lenha para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Depois disso, não teremos mais nada." Houve um momento de silêncio. Elias a olhou atentamente, percebendo o peso daquelas palavras. Aquela era o limite final da esperança para aquela mulher. Mas então, ele disse algo que soava como um desafio à sua realidade. "Não tenha medo. Vá e faça o que disseste, mas primeiro, prepare um pequeno bolo para mim e traga-o. Depois, faça para ti e para teu filho." A viúva ficou estática. Como poderia alimentar um estranho antes de alimentar seu próprio filho? Mas Elias prosseguiu: "Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviará chuva sobre a terra." A promessa era ousada, milagrosa, mas ela teria fé suficiente para acreditar? A viúva de Sarepta ficou imóvel por um instante. Suas mãos apertavam com força os poucos grãos que restavam. A fome já enfraquecia seu corpo, e seu filho pequeno dependia dela. Como poderia ceder a um pedido tão ousado? Ela olhou para Elias. O profeta não demonstrou hesitação, nem parecia duvidar do que tinha dito. Suas palavras ecoavam como uma ordem divina. Respirando fundo, ela tomou uma decisão. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou de volta para sua humilde casa.
Seu coração estava dividido entre o medo e uma esperança que ela mal compreendia. Dentro da pequena moradia, a luz fraca entrava pelas frestas das paredes de barro. A mulher pegou sua última porção de farinha e azeite. Suas mãos tremiam misturando os ingredientes. Cada movimento parecia um teste à sua fé. Seu filho a observava, confuso. "Mamãe, por que você está fazendo o primeiro pão para o estranho?" disse ele, a voz infantil sobre incerteza. Ela parou. Como poderia explicar? Como dizer que eu estava confiando em algo que nem mesmo ela entendeu completamente? "Porque o Deus dele prometeu que não nos deixará sem comida", respondeu, tentando esconder a insegurança. O cheiro do pão assado logo preencheu o pequeno espaço. Quando ficou pronto, a viúva segurava o alimento quente entre as mãos e, com um último olhar para seu filho, saiu. Do lado de fora, Elias aguardava com paciência. O sol ainda castigava a cidade e a terra seca rachada sob seus pés. Ela estendeu o pão ao profeta, que o recebeu com gratidão. Naquele momento, algo mudou. Ao voltar para dentro, a viúva aproximou-se da vasilha de farinha, esperando encontrá-la vazia. Mas, para sua surpresa, ainda havia farinha ali. A botija de azeite, que deveria estar seca, ainda continha azeite. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para o alimento, depois para seu filho. O impossível estava acontecendo. O milagre havia começado. Os dias se passaram. A viúva começou a perceber que a farinha na panela nunca acabava e o azeite na botija não diminuía. Todas as manhãs, ao abrir o pequeno pote de farinha, lá estava ele, cheio o suficiente para mais um dia. O azeite, que deveria ter se esgotado há tempos, continuava fluindo, como se fosse uma fonte invisível o alimentasse. Ela tocava a borda da vasilha com os dedos trêmulos, sem conseguir conter o espanto. Isso não é possível", murmurava para si mesma. O menino, ao observar a mãe, abriu um largo sorriso. "O Deus do profeta é incrível", exclamou, batendo palmas. Elias, que estava sentado por perto, apenas sorriu como quem já esperava por aquilo. "O Senhor sempre cumpre o que promete", disse ele com serenidade. A viúva se viu rodeada por uma mistura de emoções. Alegria, gratidão e um profundo temor tomavam seu coração. Como poderia entender aquele mistério? O Deus de Israel tomava seu coração. Como poderia entender aquele mistério? O Deus de Israel estava cuidando dela e de seu filho, mesmo sendo estrangeiros. As semanas se passaram e, por mais que usasse a farinha e o azeite diariamente, o fornecimento nunca falhou. A casa da viúva, que antes era um lugar de desespero, tornou-se a casa do milagre. No entanto, o maior teste de sua fé ainda estava por vir. Mas espere. Você acha que a história termina aqui? Se a provisão já estava garantida, então tudo ficaria bem, certo? Errado. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhum deles poderia prever. Algo que faria a viúva questionar tudo. Até mesmo o próprio Deus. Os dias de provisões trouxeram à casa da viúva um rompimento inesperado. A fome já não era mais um problema. A farinha continuava na panela. O azeite não se esgotava. O pequeno lar, antes marcado pelo desespero, agora se tornou um refúgio de esperança. Porém, a fé sempre é testada nos momentos mais inesperados. Certa noite, o menino começou a se mexer. Primeiro era apenas um incômodo leve. Depois, a respiração ficou ofegante. A febre veio em seguida. O calor de sua testa queimava como brasas vivas. A viúva molhou um pano e o passou pelo rosto do filho, mas nada parecia aliviar seu sofrimento. Elias observava em silêncio, com os olhos carregados de preocupação. "Ele vai melhorar, não é?", disse ele, a voz embargada. O profeta esperou uma resposta. "Confie no Senhor", disse por fim. Mas o quadro piorou. O menino perdeu as forças, a respiração ficou fraca. E então, o silêncio caiu sobre a casa. A mãe tocou o rosto da criança. Não, meu filho!" O desespero tomou conta. Ela havia recebido um milagre para viver. E agora, via seu único filho morrer diante de seus olhos. Seu lamento ecoou pela casa. "Homem de Deus", falou ela com dor e fúria no olhar. "Por que você veio à minha casa? Para me lembrar dos meus pecados e matar meu filho?" Elias sentiu o peso daquelas palavras.
A dor daquela mãe era como uma faca atravessando sua alma. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. A mulher soluçava, abraçada ao filho sem vida. O coração do profeta acelerou. Ele precisava agir. "Dá-me teu filho", disse, estendendo os braços. Havia um tom de autoridade em sua voz. A viúva, ainda relutante, entregou o corpo frágil do menino nas mãos do profeta. Elias carregou a criança para o andar superior da casa, onde costumava orar. Ali, um milagre ainda maior estava a acontecer. Elias subiu os degraus com o menino nos braços. Seu coração pesava como uma pedra. Ele havia testemunhado a provisão milagrosa de Deus, mas agora enfrentava algo muito maior. Como pedir por uma vida que já foi? No pequeno quarto, ele deitou o corpo do menino sobre a cama. O silêncio era esmagador. O profeta caiu de joelhos e clamou ao Senhor. "Ó Deus, meu Senhor, trouxeste também mal sobre essa viúva que me acolheu, matando seu filho?" Ele se inclinou sobre a criança, estendendo-se sobre o corpo frágil, e clamou: "Senhor, meu Deus, rogo-te que faz a alma deste menino tornar a entrar nele." A sala parecia congelar no tempo, sem nenhuma resposta. Mas Elias não desistiu. Clamou uma segunda vez, com mais fervor, e nada. Então, pela terceira vez, ele clamou com toda a sua alma. O ambiente parece estremecer. De repente, o peito do menino subiu em um suspiro profundo. Elias se levantou, incrédulo. Os olhos da criança se abriram. O profeta segurou o pequeno corpo e a carregou nos braços. Vivo. Ele estava vivo. Descendo as escadas com passos apressados, Elias chamou a viúva. Quando a mãe viu o filho, levou as mãos ao rosto. "Teu filho vive", disse Elias, suavemente. A mulher caiu de joelhos. Lágrimas escorriam por seu rosto. "Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é uma verdade." Seu coração se encheu de fé como nunca antes. Naquela casa em Sarepta, Deus não apenas provia pão para os dias difíceis, ele restaurava a vida. O Deus que multiplicava a farinha e o azeite agora tinha poder sobre a própria morte. A viúva de Sarepta jamais imaginou que sua vida mudaria tanto. Antes, ela vivia com medo. O medo da fome, o medo da morte, o medo do desconhecido. Mas ao ver Elias descer as escadas com seu filho nos braços, algo dentro dela mudou para sempre. O menino respirava. Ele estava vivo. Suas lágrimas, antes de dor, agora eram de alegria e gratidão. "Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é uma verdade", exclamou ela com o coração em chamas. Naquele instante, sua fé foi transformada. Antes, ela via Deus apenas como o Deus de Elias. Agora ela sabia que ele também era seu Deus. A história da viúva de Sarepta nos ensina que, às vezes, Deus prova nossa fé antes de revelar seu milagre. Ela obedeceu e confiou, mesmo quando tudo parecia impossível. Elias também precisava confiar que Deus sustentaria e cumpriria sua promessa. E no final, o Senhor não apenas proveu o alimento, mas também restaurou a vida. Quantas vezes enfrentamos momentos em que tudo parece perdido? Será que você conseguirá confiar como a viúva? Será que estamos prontos para crer, mesmo antes de ver o milagre? E agora, qual será a sua resposta? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua fé pode ser fortalecida, assim como a dela foi. E antes de sair, tenho uma recomendação para você. Assim como a viúva teve que fazer uma escolha difícil, o jovem rico também fez um teste de fé. Mas suas respostas foram muito diferentes. Para entender melhor, assista ao vídeo sobre o jovem rico.